Eu acho que o Nero é um governante que vale a pena ser comentado. Tá. Porque o Calígula viu o pai dele ser talvez morto ou morreu de forma natural, não se sabe. Sem dúvida, a mãe educou ele falando como se tivesse sido morto. Exato. A gente não sabe porque naquela época era comum um cara morrer novo. Cara, você pega expectativa de vida... O cara bebendo chumbo todo dia, não, lógico e não que só comum. isso, Kaique. Você poderia morrer vítima de violência na rua ou porque você teve uma infecção na garganta e não tem antibiótico. Se você pega na Europa do século XIX, eu usei esse dado no Findey, tá muito fresco na minha cabeça, a expectativa de vida na Europa do século XIX, estamos falando de 1800 e alguma coisa, não faz tanto tempo assim, era de 33 anos. Caraca. Só que expectativa de vida é uma média que ela é trazida para baixo por conta de mortalidade infantil. Então, boa parte das pessoas não passava dos 6 anos de idade. Então, o pai do Calígula, o Germânico, que era um herói de guerra, ele recebeu esse nome Germânico por conta das vitórias que ele teve na região da Germânia, ele morreu. Não se sabe se de causa natural ou se ele foi morto pelo imperador da época. Depois do Otávio Augusto veio Tibério. Então ele já cresceu com esse ressentimento. O Nero não. O Nero era um cara que ele era adotado pelo Cláudio, porque o Cláudio se casou com a própria sobrinha, irmã do Calígula, Agripina, que era uma mulher muito ardilosa, com sede de poder. E a expectativa da Agripina era de conseguir controlar o próprio filho, o Nero. E você tem alguns denários, a moeda da época, onde você tem o rosto dos dois muito colado, o que deu margem para o povo começar a falar de relação incestuosa, por exemplo. Mas a verdade é que o Nero não queria ser dominado pela mãe. Então o que ele fez? Ele tentou matar a mãe. Em vários episódios, até que no final ele mandou um soldado romano com uma lança e falou, ó, vou ter que te matar. E a Agripina falou, então me fira pelo útero que deu vida ao Nero. Ela escolheu morrer assim. E dizem que quando o Nero nasceu, o pai do Nero, não vou lembrar o nome dele agora, porque não é tão importante em termos históricos, mas ele falou assim, o que nós fizemos para o mundo? Porque era um cara meio doido que se achava um grande artista. Por exemplo, ele ia fazer recitais na Grécia. Quando ele morreu, ele se matou, dizem que a última frase dele foi, que artista morre comigo? Ele era um cara que ele gastou muito em benefício próprio, ele criou uma mansão chamada Domus Aurea, na região onde hoje fica o Coliseu. Então ele era um cara que ele era irresponsável do ponto de vista das finanças públicas, que haviam sido saneadas lá atrás pelo Augusto. A moeda ela praticamente não perdeu valor com os primeiros imperadores. Embora o Calígula tenha feito uma força, mas o governo dele foi muito curto. Já com Nero, ele chegou a desvalorizar a moeda, porque ele queria gastar cada vez mais. O Nero, ele assassinou a própria esposa quando ela estava grávida, através de chutes na barriga. Que isso? E aí, depois que ela morreu, ele viu um escravo muito jovem, chamado Esporus, que era parecido com a esposa. O que ele fez? Transformou o escravo na sua nova esposa. E aí, ele mandou castrar o escravo para isso. Então, para todos os efeitos, Esporus foi a primeira imperatriz trans da história. Mas talvez, não porque ele queria, mas porque o Nero falou, não, você parece a minha antiga esposa, então eu vou te castrar e agora você é a minha imperatriz. Então, ele realmente se achava acima de tudo. Ele fica famoso aqui por causa do negócio do incêndio. Do incêndio que em Roma. a gente aprende isso até na escola. Na escola a gente só vê isso, na verdade. Mas isso aí foi atribuído a ele. Porque é muito fácil você atribuir uma desgraça que era comum em tempos antigos, porque as cidades eram feitas basicamente de barracos de madeira e todo mundo usando algum tipo de iluminação, né? Então bastava que aquilo caísse sobre a madeira numa temporada mais quente e pegava fogo. Mas pelas fontes que eu li, não estava nem em Roma nessa época. Então, essa história de que ele estava tocando, eu já vi um pessoal falando violino, nem existia violino. Não. Enquanto Roma pegava fogo... Mas existe um relato de que ele tocava lira enquanto estava acontecendo. Mas isso... Ele tocava lira bem, pelo que dizia. Ele se via como artista, o que, claro, é um péssimo sinal. Ele mandou matar... ele, claro, mandou matar vários... Uma das coisas que é engraçado, né? O Augusto... O Sêneca foi tutor dele, tá? Também ele mandou o Sêneca se suicidar. Legal. Então ele, claro, teve acesso a bons educadores. A solução é, por favor, se matem. Existe uma tese de que o Sêneca estaria envolvido em uma das conspirações para matá-lo. Conspiração de Pisão. O que, novamente, faria sentido, dado a figura insana que era o Nero. Uma das coisas engraçadas é que, por exemplo, Augusto, nessas leis de moralidade, tinha proibido que as pessoas da elite romana se casassem ou com prostitutas, ou com atrizes, ou com criminosos em geral. O padrão, no entanto, quando você olha para a vida de um Nero, de um Calígula, de hedonismo, gasto público, desvalorização da moeda e perda da lei e ordem, é visível. E Nero notoriamente matou vários cristãos. Começou a mandar matar. Aí, nesse período,
você vê a matança dos cristãos como algo proeminente. Então isso marca demais a estada dele, termina como um imperador louco, ineficaz, odiado, uma sequência aí entre Nero e Calígula, que basicamente matava as pessoas. Esse Domo Dourado era um projeto completamente maluco. Porque vejam, existem projetos de palácios, outras coisas, mas esse era realmente aquele luxo desproporcional no meio da cidade, sem nenhuma grande proposta. Tanto que numa fase posterior, o Coliseu, com os defeitos, era visto... Muitos desses circos eram vistos de maneira negativa em Roma. Porque eles eram uma forma de apaziguar o povão, não era... Pelos mais cultos, era algo Sim, negativo. era algo visto como inferior. Por exemplo, o fato do cômodo. É que era uma barbaridade, né? Não tinha nada de... É uma barbaridade. O fato do Mas cômodo... tava dando entretenimento pra galera. É o pão e circo. É o pão e circo. Eu sei, cara, mas sei lá. Mas tem uma Deixa questão de a galera manipulação entretida. social. É equivalente ao tigrinho hoje, tá ligado? Tipo, não tinha tem nada um de pouco- bom lá. Tem um pouco disso na visão da elite romana. O fato do cômodo, como tem lá no Gladiador, né, tá envolvido com combate gladiatorial, é visto como algo extremamente pejorativo. Quer dizer que ele era um cara de baixíssimo nível. O imperador enfrentando escravos, né? É um Inclusive negócio ele com uma espada considerado... com fio e escravo sem fio na espada. O cara literalmente, sei lá, um negócio enferrujado, velho, e o cara lá com toda a habilidade Mas do eu mundo. não sabia muito que tinha um pouco dessa visão, dessa questão dos gladiadores, que era um negócio meio baixo nível, assim. Sim, sim. Eu também não tinha essa visão, Negócio não. meio- Eu sempre achei que o Coliseu era um negócio, tipo assim, majestoso. Não. Até mesmo por É meio estádio de maldito futebol. Hollywood, né? Que Entendi. faz a gente achar É um coisas. pouco estádio de futebol e pior ainda, é visto como algo para aplacar as massas, para as massas se manterem Entretidas, né? entretidas. Não é visto como uma coisa... O fato de um líder romano estar ali tá validando um negócio que basicamente você está usando violência para aplacar as massas. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.